Saudações, gente bonita, Mestre Leider falando. Em Goiás, um dia muito quente, de céu azul. Eu sempre passo aqui e vejo aquelas amoras. Já estão fora do meu alcance, mas de bobagem minha. Hoje eu vou pegar elas. Eu não tenho o maior equilíbrio do mundo. Pera aí, vou ter que colocar. Hoje eu subi aqui em cima para apanhar mais amoras. Apanhei muitas. Isso aqui fora as que eu comi já. Eu adoro amora. E essas são docinhas. Muito boas. Minha cota de glicose vai embora numa usada de amora. Vou ter que comprar o ovo pro café da manhã, pelo menos para mim. Não sei se vocês sabem, para o diabético, a frutose é pior do que a glicose. E pensa numa fruta doce, é a amora. É claro que uma ou duas nem faz tanta diferença, mas eu peguei uma mãozada. Nossa senhora, que delícia. Tô tudo lambuzado, mas fazer o quê? Passar no mercadinho, comprar pão pro bando e ovo pra mim nesse dia de feriado. A filmagem passou de repente e eu não sei onde parou. Ela parou assim, não sei o que aconteceu com o celular, não sei. O futuro para Israel não é promissor, porque Gilles Dever é um advogado mundialmente famoso pela sua luta em favor dos direitos humanos. E ele está reunindo advogados do mundo inteiro para processar Israel por crimes de guerra, por crimes contra a humanidade. Ele é um homem muito influente, muito poderoso, conectado com muita gente do meio jurídico internacional, tem um prestígio muito grande. Então essa foi a primeira vez que isso aconteceu, que o Estado de Israel já começa a ser acossado juridicamente. A ONU não está fazendo nada e não vai fazer nada, porque é para isso que ela foi criada, para não fazer nada. Ela cria problema e não resolve, certo? Ela foi criada para dar a ilusão de que vai resolver alguma coisa. Mas veja só, esses processos internacionais que estão sendo abertos contra o Estado de Israel, quando terminar a guerra vai custar muito caro, eles vão custar muito caro. Não só para o Bibi Netanyahu, que vai acabar sendo demitido logo, né, pelo próprio povo israelense, como para toda a liderança do Estado de Israel envolvido nessa guerra, porque estão fazendo massacre. Ok, não é o ideal, porque ninguém está falando nada das autoridades de Ruanda, né, e das empresas do governo que estão apoiando Ruanda no genocídio. Mas Israel vai ter o que está buscando. A era da impunidade jurídica está claramente chegando ao fim. O Estado de Israel está cometendo nitidamente crimes de guerra. Ele está cometendo crimes de guerra. E de maneira sistemática, na frente das câmeras de televisão. Então, por mais que uma repórter da Globo, que está baseada na Suíça, pelo jeito, tenha chorado por causa da morte de uma soldada israelense, sendo que palestinos já foram 14 mil de arrasto, quer dizer, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, essa cobertura midiática não vai ajudar o Estado de Israel. Não adianta ficar com onda, porque as redes sociais estão mostrando as imagens para o mundo inteiro, e as imagens são aterradoras, certo? O conceito de crime de guerra, ele é interessante porque ele é uma coisa que se aplica a quem perde, certo? É julgado por crime de guerra somente o perdedor. No caso da Segunda Guerra Mundial,
somente os nazis, o que os britânicos e os americanos fizeram em Dresden, o que os americanos fizeram em Hiroshima e Nagasaki, e que alguns soldados soviéticos, cegos pelo ódio, né, fizeram quando entraram na Alemanha, se encaixa nitidamente em crime de guerra e nunca foi julgado. Porque crime de guerra é uma punição extra para o perdedor. Isso tem que ficar muito claro. Então, se Israel está cometendo as atrocidades que comete, é porque confia na impunidade, acredita que vai vencer. E isso é um equívoco. Isso é um equívoco. A Rússia, ela está se preparando para uma guerra longa, o Irã está se preparando para uma guerra longa, certo? Eles estão construindo unidades industriais para fazer drones, para fazer mísseis, para fazer munição. Ah, se pensa, os Estados Unidos não, a Europa não. Não, mas não é porque eles não querem, é porque eles não têm mais condição de fazer isso, certo? Essa é a verdade. Não tem capacidade industrial. A Rússia tem, e a Rússia está usando essa capacidade industrial para fazer mais fábricas de arma e de munição. Então, nitidamente, a Rússia, que é quem comanda o campo de batalha, está se preparando, repito, para uma guerra longa. Israel não suporta. Quanto tempo Israel suporta gastar de 250 a 300 milhões de dólares por dia? O PIB já vai cair 13% esse ano. 11%, 13%, dependendo da fonte. Só esse ano. O país não recebe mais turista, que era uma fonte importantíssima de ingresso. As fábricas estão sofrendo boicote no mundo inteiro. Então a coisa está ficando complicada para eles. Porque boicote implica dinheiro que deixa de entrar, venda que deixa de acontecer. No atual momento da economia mundial, isso é péssimo. E outra coisa, as doações para o Estado de Israel, para o IDF, estão caindo, exatamente porque está ficando moralmente difícil justificar doar dinheiro para o exército que está matando crianças, cara. É o que está fazendo. Olha o que está acontecendo nos hospitais, nas ambulâncias, nas universidades, da escola. Como é que você doa dinheiro para isso e se justifica diante dos seus clientes? Então está ficando complicado. Isso diminui os ingressos do Estado de Israel. Não diminui os gastos só aumentam, mas os ingressos diminuem. Mudando completamente de assunto, a gente... Ah, meu Deus, olha lá que beleza. Flamboyant. A gente precisa falar de outra coisa. Ontem tocaram num ponto importante durante a live, que é a questão de por que os Estados Unidos ainda não engrossaram contra o Irã, que através de proxies vem atacando duramente as bases americanas no Oriente Médio. De fato, várias bases americanas, praticamente todas, no Oriente Médio estão sob ataque, sobretudo aquelas ilegais, ou seja, aquelas instaladas sem o consentimento dos Estados Nacionais, na Síria e no Iraque. Algumas já foram destruídas, né? Bases que protegiam locais onde petróleo estava sendo roubado dos iraquianos e dos sírios, essas praticamente já foram destruídas. Estão sob ataque constante de proxies ligados ao Irã. Certo? Não tem um dia que você não fica sabendo que pelo menos 5 ou 6 delas foram atacadas. Bom, estão lá roubando petróleo, né? É justo. As pessoas e as nações têm o direito de se defender de ladrões. Isso aí é básico do direito internacional, né? Mas a questão é por que os Estados Unidos não estão revidando. Tem esse mapa aqui dos porta-aviões americanos na região do Oriente Médio. Deixa eu mostrar para você. Não só fábricas, empresas conectadas ao Estado de Israel estão sofrendo boicote no mundo inteiro. No Catar foram obrigados a fechar, na Turquia estão sendo destruídas a pedradas. Mas agora dê uma olhada nessa localização dos porta-aviões dos Estados Unidos nos mares que cercam a região do Oriente Médio. Dá só uma olhada nesse posicionamento dos porta-aviões americanos. Então, ele mostra 3. 2 no Mediterrâneo Oriental, um mais ao sul perto de Chipre e um mais ao norte perto do Estreito de Bósforo. E um
no Mar Arábico. Não muito longe, mas também não muito perto do Estreito de Hormuz. Aí você poderia achar que, oh meu Deus, uma grande ameaça está sendo feita. Na verdade, não. O alcance dos mísseis estacionados nesses porta-aviões, ou mesmo dos aviões, é de 600 quilômetros. Não dá para chegar no Irã. Ou dá para chegar apenas nas bordas do Irã. Não dá para chegar no coração, que é onde estão as bases, as fábricas, né? Os quartéis, as pistas. Não dá. Por que não chega? Por que não ataca? A gente até comentou ontem que, bom, tem os mísseis, no Irã tem mísseis hipersônicos, a Rússia tem mísseis hipersônicos, né? O Fatah do Irã, Fateh do Irã, e no caso específico de mísseis contra porta-aviões, o Kinjal e o Tsirkon da Federação Russa. Tem coisas mais violentas, mas tipo Burosvetnik, Bulava, mas isso é bom a gente nem comentar. Vamos ficar só nos mísseis hipersônicos, que é de médio alcance e poder destrutivo médio, ainda que devastador, né? Mas eu disse que não é uma questão de míssil. O medo dos americanos, o temor dos americanos são os submarinos. Por que os submarinos? Veja, as condições oceânicas, oceanológicas são muito diferentes no Mediterrâneo Oriental, que deve estar coalhado de submarino russo, e no Golfo Pérsico, que certamente está coalhado de submarino iraniano. O Golfo Pérsico é um dos mares mais rasos que existem no mundo. Creio, se não me engano, a profundidade média é de menos de 30 metros e a profundidade máxima mal passa de 50. Até o Pleistoceno, o Golfo Pérsico era uma planície aluvional e estava na superfície. O nível do mar chegou a estar 140 metros abaixo de onde está hoje. Então, toda a região do Golfo Pérsico estava emersa. Toda a região do Golfo Pérsico estava emersa. E, bom, estima-se até que, inclusive, que os ancestrais dos sumérios moravam lá, no Golfo Pérsico, que é um local onde o Tigre e o Eufrates se encontravam de si até o Mar Arábico. Era uma planície aluvional muito fértil, certo? Enfim, é um mar muito raso. Um porta-avião, vamos pegar um porta-avião americano lá, teria que passar o Estreito de Hormuz, que é uma região vigiada e defendida até os dentes pelos iranianos, e teria que ficar no mar muito raso. O Irã é um dos países do mundo que mais tem submarinos, e são submarinos pequenos, que se camuflam muito bem e tem capacidade de lançar torpedos, certo? Torpedos num ambiente muito raso, eles atingiriam um alvo com uma velocidade inacreditável, a ponto de não ser capaz, não haver defesa possível, não ser capaz de se defender deles. O que eu quero dizer com isso? No caso do Golfo Pérsico, o Irã só precisaria estacionar alguns submarinos se visse que os porta-aviões estavam entrando. O porta-avião é visto tranquilamente satélite. O Irã tem satélite, certo? Você via o porta-avião por satélite, que ele está chegando, manda o submarino antes, e ele só fica no fundo do mar. Dá para ficar, porque ele é muito raso, só fica no fundo do mar esperando. Quando o porta-avião passar em cima, você simplesmente torpedeia. Uma distância muito curta, não tem o que você possa fazer para evitar o torpedeamento. E conforme a quantidade de submarino, conforme a quantidade de torpedo, já era. Certo? Não é uma questão de usar míssil por cima, mas de torpedo por baixo. No caso da Rússia, no caso dos dois porta-aviões no Mediterrâneo Oriental, o caso seria ainda mais, como eu diria, dramático.
Por que seria ainda mais dramático? Porque os porta-aviões americanos estariam navegando em águas bem mais profundas, enquanto os submarinos russos, eles são capazes de ficar em águas mais profundas do que qualquer outro submarino do mundo. Tem submarino russo que consegue, em tese, navegar a 1000 metros de profundidade. Mas, de modo geral, eles conseguem navegar tranquilamente a 300, 400 metros. Não dá para outro submarino do Ocidente chegar nessa profundidade. E o que é pior, quando do lançamento do Bulava, vou até mostrar aqui para vocês. Chamou a atenção do mundo inteiro o poder do Bulava, né? Saiu do Mar Branco, atravessou 7.000 quilômetros de território russo até a península de Kamchatka. E, bom, beleza, um míssil hipersônico muito rápido, tal, 12.000 quilômetros por hora e não sei o que. Na verdade é um pouco mais. Ele faz uns 14.000 quilômetros por hora. Mas é muito rápido, né? E poderosíssimo e tal. Mas a questão não é essa. Se vocês repararem no lançamento, vocês vão ver que foi perfeitamente vertical. Ele saiu de dentro do mar perfeitamente vertical. Essa é a ameaça. Essa é a grande ameaça. Por quê? Porque se os submarinos russos estiverem equipados com torpedos desse tipo, não precisa ser o Bulava, evidentemente, e ficarem debaixo de porta-aviões ou belonaves americanas, a velocidade desse torpedo, do míssil na verdade, né, verticalmente afundaria qualquer porta-avião. Loucura, tá muito quente já. Mas voltando ao caso, então, no caso específico do Mediterrâneo Oriental, os dois porta-aviões americanos, eles poderiam ser atingidos por baixo, por tecnicamente torpedo, mas pior, que se comporta como míssil. Então não tem o que fazer, cara. O perigo não é um ataque vindo de cima, midiático, cheio de... Não. Se é o caso, a Federação Russa ataque, ela não vai atacar por cima, vai atacar por baixo. E aí não tem absolutamente nada que os americanos possam fazer, nada. E criaria uma situação constrangedora, porque se atacasse por baixo, o navio, o porta-avião, o que fosse atingido, afundaria. O navio até que afunda rápido. Mas um porta-avião não. Um porta-avião é uma coisa muito difícil de afundada. Então levaria dias. E isso seria feito na frente das câmeras de TV, né? Por mais que não se queira, não há como você ignorar o afundamento de um porta-avião. Seria interessante porque criaria uma negação plausível, né? Oh, meu Deus, aconteceu um incêndio, sei lá, no paiol de munição, inventa alguma coisa para justificar. Porque certamente os americanos fariam isso, eles nunca admitiriam que foram torpedeados, certo? Teria um incêndio, né? E o porta-avião queimaria. Na verdade, ele encheria de água e afundaria na frente das câmeras de TV, lentamente. Um espetáculo. E aí é interessante para os dois lados, porque é a tal da negação plausível, né? Não é que fomos torpedeados, é que explodiu alguma coisa, incendiou, estamos tentando combater o incêndio. Mentira! Não tem incêndio a ser combatido num caso desse. É um buraco enorme no casco e o destino do porta-avião estaria selado, a não ser que ele conseguisse fugir para um porto, né? A Famagusta, perto de Famagusta, no Chipre, que é uma base britânica. Em teoria, conforme fosse o tamanho do buraco, dava para fugir, porque, como eu disse, o processo de afundamento é lento. Mas conforme o local que fosse atingido, né, se fosse atingido as hélices mais para trás, na popa, não teria nem como fugir. Teria que simplesmente ser afundado.
Então isso criaria um espetáculo, do ponto de vista midiático, terrível. Certo? E os americanos sabem disso. E nem poderia acusar os russos, a não ser que eles falassem, oh meu Deus, fomos torpedeados. E o porta-avião é o último símbolo do poder dos Estados Unidos. Certo? O porta-avião é o último símbolo. Num poder que os Estados Unidos não têm mais. Certo? A marinha dos Estados Unidos é menor do que a marinha chinesa, então deixou de ser a maior marinha do mundo, e menos poderosa que a marinha russa. Porque o conceito de porta-avião é muito ultrapassado, é muito século XX. É levar o seu poder para outros lugares. Mas que poder? 5 mil soldados? O que é 5 mil soldados hoje em dia? O que são? Ah, vou levar, sei lá, 20 caças. Cara, que diferença faz? Depois que eles inventaram o R-37M, o míssil Ar-Ar da Federação Russa, e ele não é o único, há outro míssil hipersônico russo, Ar-Ar. E há mísseis quase hipersônicos, né? Faz 4,5 vezes a velocidade do som, tanto da própria Federação Russa quanto do Irã. Então, a artilharia russa, ela tem plena capacidade de destruir qualquer caça, qualquer bombardeio americano. O tal B-21 é um trambolho de 2 bilhões de dólares, muito lento. Ele faz 1.200 km por hora, isso é muito lento. É um alvo muito fácil dos mísseis hipersônicos russos e dos mísseis quase hipersônicos iranianos. Um alvo muito fácil, muito lento, muito gordo. Certo? Então é um conceito ultrapassado. A aeronáutica americana é facilmente superada pela artilharia hipersônica ou quase hipersônica, e a marinha americana, baseada em belonaves gordas, grandes e lentas, é facilmente superada pelos submarinos russos. O miolo da estratégia naval russa são submarinos. E esse sim, diferente dos supostos aviões invisíveis americanos, teve um até que foi abatido na Sérvia. Na Sérvia, veja só. Os submarinos russos são de fato invisíveis. São muito difíceis de serem detectados. E um deles por baixo, cara, já era. Certo? Então, os Estados Unidos estão sob uma enorme pressão militar. Aparentemente por cima, mas não é por cima. O maior risco que eles correm, risco real, é por baixo. De submarinos pequenos iranianos nas águas muito rasas do Golfo Pérsico, ou dos submarinos de profundidade russos que são capazes de lançar torpedos como se fossem mísseis, ou mesmo mísseis mesmo, verticalmente. Então que atingiria um porta-avião, uma belonave em questão de segundos, não tem como fugir. Certo? É um alvo simplesmente, é um tiro ao pato, cara, um tiro ao pato. Então isso apavora os americanos, por isso a resposta deles, esqueça a bravata, a resposta mesmo tem sido tímida, é medo que chama, ok? Bom, tenha um bom dia.